Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos dar início à correção do PET 6 de História do sétimo ano da semana 2. E as atividades estão entre as páginas 67 até a página 70, ok? Na verdade, são poucas as atividades, mas o texto é bem longo e bem explicativo, tá bom? O tema desta semana é a economia colonial, etapas da produção açucareira, a sociedade açucareira. Eu fiz a leitura do texto, como sempre, e eu vou ler para vocês assim alguns pontos importantes e vou explicando, ok? Primeiro, as características para se ter uma lavoura canavieira, tá? Primeiro, o clima tem que ser quente, chuvas, não quer dizer chuvas exageradas e nem poucas. São chuvas na medida, porque a cana precisa de chuva na época certa. O solo é o massapê, que é um solo próprio para a plantação. E o litoral nordestino, principalmente, né, a região de Pernambuco, que a gente já viu, tinha todas essas características. E por ter todas essas características, era uma região favorável ao desenvolvimento da lavoura canavieira. Os holandeses, como eu disse para vocês já, eles tiveram uma participação muito grande na produção do açúcar, né, como nós já vimos anteriormente em outras semanas. Os portugueses vão trazer as mudas, mas quem vai fazer, digamos assim, a parte técnica mais refinada, que é refinar o nosso açúcar, foram os holandeses. Eles tinham as tarefas mais fáceis, porque o trabalho pesado já tinha sido todo feito pelos portugueses e, claro, pela mão de obra escrava negra, e os holandeses ficavam com a parte do refino e transporte da cana-de-açúcar, e, claro, com a parte mais rentável também. A economia colonial, gente. A economia colonial, nós já vimos que o Brasil vai passar por alguns períodos econômicos distintos. A primeira parte, nós vamos ter o pau-brasil, né, lá no período pré-colonial, e depois nós vamos ter o açúcar, já no período colonial. Os portugueses resolveram plantar o açúcar no Brasil, por quê, gente? Porque nós tínhamos clima favorável, né, que era quente com chuvas, tínhamos o solo, existia o açúcar, ele tinha um preço altíssimo na Europa. Eles conheciam a técnica de plantio, né, e de fabricação do açúcar, não do refino, do plantio e fabricação. Eles usavam a mão de obra escrava indígena, que até então era mais fácil de ser encontrada, né, de ser escravizada. Então, estava tudo tranquilo. E eles já plantavam o açúcar nas colônias, em algumas colônias, claro, da África. Com o passar do tempo, começaram a trocar os indígenas pelos negros africanos. Por quê, gente? Vários motivos que nós vamos ver lá na frente. Um deles era porque o tráfico africano gerava muito lucro, né? Porque eles tinham uma mão de obra, eles conseguiam uma mão de obra quase que gratuita na África, e vendia ela aqui no Brasil por um preço absurdo, né? A cana-de-açúcar era plantada em grandes propriedades, né, que são chamados latifúndios, e o centro produtor do açúcar era o Nordeste. A sociedade açucareira, né, a sociedade colonial. A sociedade colonial, ela tem algumas características principais, tá, gente? E nós vamos ter uma sociedade açucareira, também pecuarista e também uma sociedade mineradora. Qual a diferença entre elas, gente? A diferença mais é o produto final de cada uma. A sociedade açucareira, o foco era o açúcar. A sociedade pecuarista, o foco é a criação de gado, né, de animais. E a sociedade mineradora, né, que principalmente aqui na nossa região das Minas Gerais, é a região onde a gente vai ter o maior número de minérios, né, de ouro, prata até que não, mas ouro muito, diamante muito na região de Diamantina, né, tanto é que Diamantina tinha uma administração totalmente separada do restante do Brasil, né, era como se o Brasil se dividisse em dois.
um Brasil Diamantina e um Brasil o resto do país, tá? A sociedade, ela era regularizada, né, regulamentada pelos senhores de engenho. Eles tinham um poder totalmente dominante em cima dos comerciantes, homens livres, e da grande maioria da sociedade era composta por escravos, mas que não tinha poder nenhum, tá? A sociedade colonial, ela, tanto açucareira, quanto pecuarista, quanto mineradora, tinha vários pontos em comuns. Primeiro, o patriarcalismo, que é uma sociedade baseada na autoridade do homem, tá? Era aquele que comandava dentro e fora de casa. Claro, e essa sociedade patriarcalista, gente, ou patriarcal, ela existe há muitos anos, tá? Desde o Egito, Mesopotâmia e vários outros povos, que é aquela sociedade onde obedecem às regras do líder. Quem que é o líder? O homem, normalmente o mais velho, mas sempre o mais rico, tá bom? Então ela era patriarcalista, né? Obedecia ao patriarcalismo. Ela era escravista, porque tinha mão de obra escrava. Ela era agrária, porque ela utilizava era baseada, né, na sociedade açucareira, e tinha várias agriculturas, né, vários tipos de produção, até mesmo para o sustento das pessoas do próprio país, né, o sustento interno. Ela era estratificada, ou seja, dividida em classes sociais, e essas classes praticamente não se misturavam. O grupo mais privilegiado da sociedade açucareira eram os senhores de engenho, tá? Que eram os donos dos grandes engenhos. Eles eram donos das terras e das máquinas e da própria mão de obra, claro. O símbolo maior dessa sociedade, gente, era a Casa Grande, que sempre ficava no alto. Eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco. E essa Casa Grande, ela habitava nela a família, né, do senhor de engenho e os seus agregados, que são aquelas pessoas, parentes mais próximos, pessoas com status social mais inferior, mas que não chegava a ser escravo. Então, pessoas que fossem do interesse do senhor de engenho, do dono daquela fazenda, tá? E claro, como eu já falei, era uma sociedade patriarcal. O senhor de engenho, ele mandava, gente, às vezes não só na casa dele, como ele mandava nas vilas e automaticamente ele comandava as câmaras municipais. Como, gente, que ele fazia isso? Como não existiam eleições, né, a gente não podia votar, as pessoas não podiam votar em quem elas queriam, quem comandava a escolha dos vereadores ou dos deputados, ou seja, de quem for dentro da política, eram quem tinha a palavra final, digamos assim, eram esses senhores de engenho, tá bom? Então, eles que controlavam a política, a economia, a parte social, porque os padres normalmente tinham uma aliança muito grande com esses senhores, tá bom? Aqui, nessa folha, nós temos a imagem, vou dar uma ampliada, para que vocês possam observar melhor, de alguns pontos dentro da fazenda, de uma fazenda extremamente importante, tá? Aqui nós vamos ter a letra A, que é o canavial, tá? A letra B tá aqui, que vai simbolizar a senzala. Então, aqui a letra A, o canavial. A letra B, nós temos a senzala. Na letra C, aqui, nós temos a lavoura de subsistência, aqui atrás da senzala. O que é a lavoura de subsistência, gente? São o espaço utilizado pelos próprios escravos para produzir a sua alimentação e até mesmo vender aquilo que sobrasse, tá bom? Aqui a letra C. A letra D tá aqui em cima, tá? Que são as matas, tá? Essa mata, ela era usada principalmente para retirar madeira para a construção de tudo isso aqui, tá bom? Aqui em cima, na letra E, aqui, ó, nós temos a capela. Por que ela tá lá em cima, gente? Por sinal de respeito, tá bom? E do lado dela, nós temos aqui a letra F, que é a Casa Grande. Por que também que ela é em cima de todo o restante da fazenda? Para que o patrão possa controlar o restante da população, o restante das pessoas que estão naquela região, tá bom?
Depois nós temos essas casinhas aqui embaixo, que são as casas dos trabalhadores livres. Aqui embaixo nós temos a casa de engenho, que é onde vai acontecer toda a produção da cana-de-açúcar. E aqui a letra I, que é uma das coisas que são os rios, que vai fazer girar essa roda aqui e vai fazer com que aconteça a moagem da cana, tá bom? O comércio, gente, da mão de obra africana dava muito lucro. Então, esse é um dos motivos para troca da mão de obra negra, africana, mão de obra indígena pela mão de obra africana, tá? Então, nós temos aqui os motivos. Primeiro, a igreja proibia a escravidão indígena. Segundo, fugas desses indígenas, epidemias, que eram várias doenças que afetavam e eles acabavam morrendo. Muitos suicidavam. A própria legislação anti-escravista indígena, né, que foi elaborada pela igreja e pela coroa, e não estava dando muito lucro, né, porque estava muito difícil conseguir índios para serem escravizados. Então, eles trocam pela mão de obra africana. Já expliquei todo o engenho. Aqui nós temos o modo de fazer da cana-de-açúcar. E aqui nós temos as etapas dessa cana-de-açúcar. Primeiro, plantar e cortar a cana. Essa atividade aqui. Segundo, moenda. A cana era moída, o caldo escorria até as caldeiras. Aqui está a moenda, tá? Inclusive mulheres nessa atividade. 3, casa das caldeiras. Essa daqui, ó. Tá bom? Onde tem esses dois homens aqui com esses tachos. Eles vão cozinhar, né, o caldo da cana, que foi escorrido até lá. E aí, depois, eles vão colocar nessas formas. Só que são essas formas aqui, ó. Eles colocam o açúcar dentro das formas. Aqui já... E aí, né, depois que fez isso aqui, preparou o melado grosso e tal, aí manda pra cá, que é pra casa de purgar. Isso tudo aqui, gente, fica dentro dessa casa de engenho aqui, tá bom? Menos, claro, o canavial, né? A plantação. Aí, depois na casa de purgar, o melado ficava descansando para ele se cristalizar. Depois, eles retiravam, ficavam nesses cones aqui, ó. Eles retiravam o açúcar dessas formas, tá? E essas formas pareciam pães de açúcar, né? Por isso que tem um nome no Rio de Janeiro de uma dos lugares de visitação no Rio de Janeiro, que se chama Pão de Açúcar, porque é similar, né, parecido, digamos assim, aos torrões, enormes torrões de açúcar que era produzido no Brasil. E por último, eles encaixotavam e transportavam até os pontos de venda, tá bom? Agora nós vamos terminar aqui para a gente começar as nossas atividades. A colônia, gente, produzia outras coisas também, como fumo, algodão, carne, couro, cacau, né, o chocolate, que eles tiravam a gordura do cacau e etc, manteiga, né? A aguardente, que é a cachaça também retirada da cana-de-açúcar, o anil, alguns produtos da Amazônia, como que são chamados de drogas do sertão, que era o guaraná, a castanha do Pará, a baunilha e a salsa, e alguns produtos alguns outros produtos, como mandioca, milho e feijão. Tudo isso era principalmente para o consumo interno da população, tá bom? Atividade 1. Leia atentamente o texto sobre a sociedade do açúcar. Observe como era a vida das pessoas naquela época. Imagine como seria a sua vida se estivesse em um engenho. Escolha um personagem e escreva uma história. Essa resposta ela é pessoal, gente. Eu escolheria falar, por exemplo, como uma escrava. Quais seriam as minhas obrigações como uma escrava doméstica, que é a escrava que fica dentro de casa, ou, por exemplo, porque eu adoro cozinhar. Então, eu seria a escrava que ia cuidar das panelas, digamos assim. Atividade 2. Pesquise e escreva o significado do termo sociedade patriarcal, característica do Brasil. Quais são as suas características? O modelo patriarcal, como o próprio nome indica, caracteriza-se por ter como figura central o patriarca, ou seja, o pai, que no caso era o senhor de engenho, né? Que é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, chefe do clã,
ou seja, chefe da família, dos parentes com laço de sangue. E administrador de toda a extensão econômica e toda a influência social, que é o que eu falei, né? Ele comandava também a parte política, que a família exerce. A sociedade patriarcal existe há muitos anos e em várias sociedades como Egito, Mesopotâmia, Grécia, em algumas cidades, estados, Império Romano também existiu, tribos africanas e etc. Acredita que apenas os homens são capazes de conduzir a vida social, moral, política e econômica. Acredita que as mulheres sejam mais fracas, tanto física como mentalmente. Olha só. A obediência e subordinação ao homem são essenciais. Tem a ideia principal, gente, da masculinidade nas crianças dentro da educação. Os filhos, isso acontece até hoje, né, gente? Pensa aí direitinho. Geralmente recebem tratamento preferencial em uma educação com liberdade sexual e moral diferente das filhas. É aquela história de o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Em uma família patriarcal, é o pai que controla todas as decisões econômicas, sociais e morais relativas a todos os demais membros da família. A escravidão indígena, adotada no início da colonização do Brasil, foi progressivamente adotada e substituída pela africana. Quais os prováveis motivos para essa substituição? Eu já falei lá e vou colocar aqui. As razões que fizeram com que, no Brasil colonial, a escravidão africana predominasse em lugar da escravidão dos povos indígenas podem ser atribuídas a setores da igreja e da coroa que se opunham à escravidão indígena, fugas, epidemias e a legislação anti-escravista indígena tornou-a menos atraente e também, né, claro, menos lucrativa. Então, por hoje é só, nós vimos um pouco da sociedade açucareira, né, do Brasil e da economia dessa sociedade açucareira. Abraços, fiquem com Deus, qualquer coisa, qualquer dúvida, me procurem, até mais.